Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos falar de livros do nosso canal. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos falar de livros. Eu reparei que este último mês falei muito de livros. Vocês desculpem, mas é que eu ando muito a ler muito. Pronto, é assim, ando a comprar, ando a receber de presente e ando a investir muito em livros porque vem aí uma nova fase do TV Criarte. Daqui a muito pouco tempo vamos entrar no modernismo, nas vanguardas e eu tenho muito pouca coisa acerca disso, portanto estou a investir pesado. Mas o livro que eu trago hoje foi-me oferecido, não fui eu que investi. Yay! É um livro muito interessante. Hoje vamos falar desta obra. E este é a História Mundial da Arte, um livro da autoria de Hugh Honor e John Fleming, da editora Lawrence King. A minha versão é em inglês. Como sempre, eu compro sempre barato, mas há a versão em português desta obra, eu vou deixar o link aqui em baixo se vocês quiserem clicar. Quer seja para comprar, quer seja só para conhecer. Eu não ganho nada com isso, mas gosto sempre de divulgar. Este livro tem um pequeno problema. É assim, é pesadíssimo. Mas para consultar uma secretária, ou para estar sentado, tudo bem. Para estar aqui a mostrar-vos é que vai ser difícil. Ora, aí está. Tcharam! Olhem o tamanho desta coisa. Pronto. A História Mundial da Arte. É mais um livro de história da arte, que é daqueles livros que abrange tudo, não é verdade? Eu vou-me chegar assim mais para aqui para ficar mais centrada, pronto. Abrange a história da arte até ao finzinho, do iniciozinho até ao fim. Mas esta é uma história mundial da arte. É menos centrada na Europa. Eu gosto porque, apesar de conhecer muito, especialmente até ao fim do período barroco, também conheço bem o neoclássico, mas pronto. Eu conheço bastante esta parte, mas, no entanto, sempre com uma visão europeísta. E aqui, o que este livro faz muito bem é falar da arte chinesa, da arte japonesa, da arte muçulmana, da arte da Europa do Norte, de outros continentes, pronto, Austrália e por aí fora. Ou seja, aprende-se muito, muito bem. A estrutura dele é ótima. É um livro que está dividido em 5 partes diferentes, mas que tem 22 capítulos. No prefácio... vou ter que levantar. Hoje não preciso ir ao ginásio. Portanto, o papel é muito bom. A qualidade fotográfica é ótima. Temos então aqui o índice com as 5 partes do nosso livro, divididas em 22 capítulos. Ela segue uma ordem cronológica, mas o prefácio é fantástico, eu queria vos mostrar, porque no prefácio nós temos uma introdução a conceitos que vão aparecer ao longo da história da arte. No prefácio, os autores então explicam logo de forma muito completa o que é a construção, nomeadamente a arquitetura, quais são as técnicas e materiais usados na escultura, quais são as técnicas e materiais usados na pintura, o que é a cor, o que é a perspectiva na representação pictórica, o estilo e a expressão individual, a forma, a função, o poder da imagem. Temos também as mulheres na arte e temos o que é a história da arte. Estão a ver, as letras são bem pequeninas, o livro é gigante, temos aqui muita informação, muita coisa para os vídeos do Criarte. Isto é só o prefácio. Então, eu expliquei-vos, o livro está dividido em 5 partes, 22 capítulos. Vamos então para a primeira parte. E a primeira parte são as fundações da arte, ou seja, o início. Temos então aqui o primeiro capítulo antes da história. Vocês sabem que a história só começou quando a escrita foi inventada, portanto temos um primeiro capítulo de 20 e muitas páginas acerca dos primórdios, portanto antes da história. Depois, no capítulo 2, as civilizações, as primeiras civilizações, the early civilizations. Depois temos o desenvolvimento através dos continentes, portanto os autores da obra foram pesquisar a história antes da escrita, em vários continentes, não só na Europa. Não falamos só das grutas de Lascaux, por exemplo, não falamos só das civilizações europeias e africanas, como o Egito, vamos falar de outras civilizações. Depois, no capítulo 4, temos então os gregos e os seus vizinhos. Vamos olhar não só para a Grécia e para Roma, mas ali para tudo o que estava à volta da Grécia. Falamos, por exemplo, da arte russa desta época, falamos das tribos britânicas, falamos das tribos dos francos, da Sardenha, dos ibéricos, dos etruscos, ou seja, vamos falar normalmente de culturas que nós não dedicamos muito tempo ou que não se encontram muito facilmente assim
nos livros de história da arte. Também falamos de algumas tribos de África, ou seja, aqui vamos buscar, aqui já estamos em Roma, vamos buscar todos os vizinhos ali próximos dos atenienses. E finalmente, para terminar esta primeira parte do livro, temos um quinto capítulo que é dedicado aos helenistas e à Roma, portanto à arte romana. E falamos da arte romana não só na construção, não só na arquitetura, mas também na pintura. Temos muitos exemplos de pintura romana e da escultura. Nós temos vídeos aqui no nosso canal acerca dos romanos e também dos gregos, mas no caso deste livro é muito mais aprofundado. Portanto, dão-nos aqui exemplos dos templos, com mapas, com todas as coisas que eu gosto. Fala-se também muito acerca da cultura em si, portanto, do culto, da sociedade, do nível social da sociedade, de como as coisas, como era a hierarquia romana, do facto de ser bélico. Portanto, dão-nos assim um enquadramento histórico muito bom para depois nos falarem da arte. Quando terminamos, então, o período helenístico e a arte romana, vamos para a segunda parte do nosso livro, onde temos 3 capítulos muito interessantes. Vou-vos mostrar. É que isto é difícil de levantar. Tadã! Ora bem, vamos agora, depois de já sabermos tudo acerca dos romanos, vamos então falar no capítulo 6. Vejam só o capítulo. O título é Budismo, Hinduísmo e as artes do sul e do oeste da Ásia. Vocês estão habituados a ver isto num livro de história da arte? Não é comum, pois não? Depois temos um capítulo sobre os primeiros cristãos e o período bizantino. E depois temos então o último capítulo desta segunda parte, que é arte islâmica. Tudo isto está detalhado com muito pormenor. Mais uma vez temos um envolvimento cultural e histórico também, para depois falarmos da arte. No início dos capítulos há uma chamada de atenção para os momentos-chave, para as datas principais, para os destaques que se vão trabalhar durante este capítulo. Depois temos muitos exemplos visuais, mapas, que é uma coisa que eu gosto bastante, e fotografias com uma qualidade fantástica. O que eles aqui fazem neste livro, que eu acho excelente, é que, a meio de falarem da arte, param para fazer uma reflexão. Essas reflexões normalmente são sempre 2 páginas, que têm uma cor diferente assim à volta, têm um enquadramento da paginação diferente e que se chamam em contexto. E depois aprofundam um determinado assunto que acham que é importante para percebermos o contexto da arte que se está a fazer neste sítio e por esta cultura. Neste caso, é a vida de Buda. Portanto, é um bocadinho difícil perceber a arte budista sem perceber quem foi Buda. Então, eles explicam-nos, olha, já agora, para perceberes Buda, vamos fazer um contexto. Foi esta pessoa, tem esta religião, blá, blá, blá. Enfim, é mais uma filosofia que uma religião. Mas eles fazem, então, este contexto. E fazem-no em todos os capítulos. Eu acho interessante, aqui nesta parte do livro, acerca do hinduísmo, e do budismo, é a explicação das divindades, porque eu pessoalmente não, é uma parte que eu não domino e às vezes passa-me um bocadinho ao lado, não percebo muito bem do que é que eles estão a falar. Eles fazem a contextualização do que é o divino, portanto, esta divindade tem estes, digamos assim, poderes, que não seriam poderes, mas pronto, seriam graças, e explicam toda a história desta divindade e como é que se faz o culto a esta divindade na sociedade em que a arte está a ser produzida. Eu acho que valoriza muito a nossa experiência enquanto espectadora e nos permite conhecer muito melhor a arte que está a ser feita. Estou a falar do budismo, mas o mesmo se vai aplicar depois à arte islâmica, que eu tenho uma paixão enorme porque eu gosto muito desta estética que não é figurativa. A seguir, vamos então para a parte 3 deste livro, que se chama Arte Secular e Arte Sagrada. O primeiro capítulo, claro, tem a ver com o cristianismo medieval, portanto a arte feita neste contexto. Depois, o próximo capítulo, século XV na Europa, a seguir século XVI, a seguir as Américas, a África e a Ásia. Depois, o próximo capítulo será o século XVII e, finalmente, a época da liberdade e do iluminismo. Portanto, este capítulo é bastante extenso. Vai desde o início da época medieval até à época do iluminismo. E, mais uma vez, temos qualidade de imagens, exemplos, as chamadas de atenção. Eu fico louca quando um livro tem uma qualidade de imagem muito boa.
Eu já vos expliquei várias vezes, não quer ser redundante, o quão difícil é arranjar imagens boas para os meus vídeos. E estes sítios normalmente nem dá para a gente fotografar sem apanhar pessoas, e a gente não pode tirar fotografias sem ter autorização às pessoas e depois usar. Portanto, quando eles colocam aqui estas imagens, eu fico literalmente a babar. Temos também fotografias de pormenor, portanto nós podemos ver o contexto geral e depois fazemos um zoom. Eu gosto também bastante deste tipo de contexto. E temos, claro, as nossas chamadas de atenção. Aqui há muitas chamadas de atenção, especialmente no período medieval, para os documentos, porque muitas das coisas que a gente sabemos são baseadas em documentos. Por exemplo, as encomendas para as igrejas, existe documentação acerca disso, então há sempre uma chamada de atenção para a documentação oficial, onde eles dizem qual é e explicam o contexto daquela documentação. Também é interessante. Portanto, sabe-se tudo acerca das obras. Outra coisa que eu acho interessante é que o livro não se foca apenas numa parte. Portanto, é assim. Como é que eu ia te explicar isto? Quando falamos do período gótico, não vamos falar só daquelas obras góticas conhecidas. Eles abrangem mais. Cá está, eles abrem. Eles vão falar de obras góticas que estão no sul da Europa, no centro da Europa, no norte da Europa. Fazem assim, abrem o leque e depois então focam num pormenor. Isto é interessante porque nós percebemos que há movimentos que são diferentes. Por exemplo, o Renascimento alemão não tem nada a ver com o Renascimento italiano. Também é Renascimento, no entanto a estética é diferente. E eles mostram-nos isto. Fazemos uma viagem às várias sociedades da época dentro de cada capítulo. Dentro do próprio capítulo da arte secular, nós temos já chamadas de atenção para a arte que não está na Europa. Eu particularmente ando aqui fascinada com a China. Eu não conhecia muita coisa e estou fascinada. Tudo está a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, eles chegam ali, século XV, o que é que está a acontecer no sul da Europa, no norte da Europa, na Ásia, na América e depois na China. E nós vemos tudo o que está a acontecer ao mesmo tempo. É fascinante perceber que as coisas não são lineares e que vão buscar muitas vezes influências umas às outras. Também é giro. Esta parte do livro chega então ao fim ali com o Iluminismo e a partir do Iluminismo vamos entrar em mais uma parte e temos mais capítulos, cá vamos nós. Portanto, agora é a fabricação do mundo moderno, como é que o mundo moderno se desenvolve. Começamos com o romanticismo, não, começamos do romanticismo ao realismo, portanto, o caminho que vai. Depois temos as tradições de leste, depois temos do impressionismo ao pós-impressionismo, mais uma vez um caminho, e depois no último capítulo desta parte quarto temos então a arte indígena da África, das Américas, da Austrália e da Oceania. Vou-vos colocar aqui algumas imagens para vocês perceberem. Não vos vou colocar aqui as imagens do romantismo, porque é algo que estamos mais habituados, mas vou-vos colocar aqui imagens que não são as típicas imagens da Europa. Outra chamada que eu vos quero fazer, outra chamada de atenção, é que nem só de pintura, escultura e arquitetura vive este livro. Começa-se a falar, por exemplo, de fotografia a partir do momento em que ela foi inventada. Portanto, isto tem muita coisa para ver, muita coisa. Eu estou feliz da vida. Isto foi a minha prenda de aniversário deste ano. Não estava à espera e fartei-me de chorar quando me ofereceram. Adorei. Então, mais uma vez temos aqui os momentos históricos que se estão a viver neste capítulo. Mais uma vez as chamadas de atenção em contexto. Estou-vos a mostrar algumas que eu acho fascinantes. Assim, eu nunca na minha vida estudei História da Arte da Polinésia, por exemplo, e estou fascinada, acho isto giríssimo. Por acaso eu gostava era de ir à Polinésia. Também é isso. Quem é que não quer férias? Aproveitar para ver arte nas férias é das melhores coisas que existem. Vamos agora para a última parte deste livro, que é a parte 5. Vocês desculpem eu não estar assim a mostrar página a página, mas o único defeito deste livro é que ele é realmente pesadíssimo e eu sou fracota. Então, parte quinta, a quinta parte, é a última parte deste livro. Temos mais 4 capítulos, atenção. Temos então a arte a partir entre 1900 e 1919, são 19 anos de arte. Vocês já perceberam que quanto mais para perto do presente nós vamos, mais complexa se torna a história da arte, não é verdade? Portanto, há muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, portanto temos que dividir em capítulos mais pequenos. Depois temos o capítulo 20, entre as duas guerras mundiais, portanto a arte feita durante nessa época. Capítulo 21, a arte do pós-guerra e pós-moderna. E finalmente, capítulo 22, no terceiro milénio. Vamos espreitar. Querem espreitar o quê? O terceiro milénio? Vamos lá?
Aqui os nomes que vão surgindo são muito mais conhecidos, estamos a falar de uma época da história da arte que está mais próxima a nós, não é verdade? Continuamos a ter então os documentos, as fontes, o contexto histórico aqui muito bem explicado, muito bem situado. Há muitos à partes para fotografia, que é uma área que eu também gosto bastante. Bom, terceiro milénio, maravilhoso como tudo até aqui. Este é dos livros mais completos que eu tenho. Não só porque fala da história da arte mundial, mas também pela inserção de imagens tão boas, e tantas imagens, e tantas fontes, e tanta documentação. É realmente impressionante. A seguir, ao terceiro milénio, temos o glossário. O glossário é algo muito interessante. Eu, infelizmente, tenho em inglês, e muitas vezes quando estou a fazer os meus guiões, eu vou e não sei a palavra correta para traduzir. Portanto, o melhor era ter comprado em português. Nos ofereceram-me. Portanto, eu fiquei muito contente. Temos então um glossário com todas as palavras que são usadas nesta obra. Temos aqui também os tipos de plantas, estão a ver? No início, logo dos primeiros capítulos, as plantas em cruz grega, em cruz latina, módulos padrão, os símbolos. Portanto, aqui temos uma explicação muito pequenita, tipo dicionário, acerca das palavras-chave e dos momentos-chave da arte. Eu não sei se vocês estão a conseguir ver, é que isto é, eu estou já fora de enquadramento. O livro é pesadíssimo e eu vou-me aproximando da câmara, não paro quieta um segundo, portanto o que eu preciso é uma câmara nova que estabilize ou que me siga. Se calhar é mais isso. Depois temos então a bibliografia que aqui se chama Leituras para o Futuro, que são obras que eu acho isto muito interessante, porque a bibliografia é uma parte muito importante de um livro, vocês sabem, especialmente vocês que já fizeram um trabalho académico, sabem o quão chatos são os professores com as nossas bibliografias. Esta está dividida pelos capítulos, portanto, antes da história, os capítulos, e vai avançando assim, e eu acho que em vez da ordem alfabética, esta divisão por capítulos é muito, muito mais interessante. Porquê? Porque temos temas também, para além de capítulos. A história medieval, no início da história islâmica. Está aqui. História medieval. Estão a ver? Está tudo dividido. Portanto, olhem a bibliografia que nunca mais acaba. Portanto, a gente pode começar a sublinhar os próximos livros que eu quero comprar. E depois temos então um índice de imagens. Já está. Cheguei ao final. Cá está. Os créditos também estão no final. Este é um livro que eu recomendo. No entanto, é pesadíssimo. Não é assim um livro para se levar quando está a viajar de comboio, porque, enfim. Para além de grande, eu não sei o preço. Eu vou ver agora e vou deixar aqui, mas calculo que tenha sido um bocadinho para o caro, ainda bem que me ofereceram. Então, o livro de hoje da Bibliografia Criarte é A História Mundial da Arte, dos autores Hugh Honor e John Fleming, da editora Lawrence King. Eu vou deixar por baixo deste vídeo o link para, se quiserem comprar o livro. Eu encontrei em português, em espanhol e em inglês. Vou deixar todos. Depois vocês escolhem. Comprem o que quiserem e aquilo que acharem melhor. Eu oferecer-me o inglês, eu estou toda contente. Acho que pela razão de não entregarem aqui, no país onde eu vivo, em português. Mas se vocês são de Portugal ou do Brasil, provavelmente vão conseguir. O espanhol é o mais vendido, por acaso. Também, não sei porquê. E pronto, por hoje é tudo. Vamos despedir aqui com mais um livro da minha estante. Este eu gostei bastante. Estou feliz da vida. O meu problema é ler todos, mas como eu vou lendo um capítulo de um capítulo do outro e vou misturando tudo, assim vai melhor. Por hoje é tudo. Nós temos mais atualizações na próxima semana. Na próxima semana não vamos falar de livros. Aliás, eu só agora é que percebi o quanto eu tenho falado de livros ultimamente. Vou parar e vou fazer assim no máximo um por mês, está bem? Para a semana voltamos com mais vídeos. Deixem aí nos comentários se gostam das minhas dicas de Criarte, de bibliografia Criarte, porque estes são os livros que eu uso para fazer os vídeos. Se quiserem apoiar-me para comprar mais livros, podem fazê-lo através do Clube Criarte. Para isso basta clicar num botão que fica aqui por baixo de todos os nossos vídeos que diz aderir. Fica ao lado do botão de subscrever. Vocês depois entram e vão ter acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. Se quiser também me podem pagar um café ou dar-me um miminho. Está tudo aí em baixo, ok? Nós voltamos na próxima semana com mais atualizações. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau! Mua.